Olá, eu sou o Sérgio Chapelin e estou aqui ao lado do Fórum do Rio de Janeiro para falar de um assunto que interessa a mim e a você. Qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça quando se fala em promotor de justiça? A imagem do acusador, não é? Ocorre que os promotores e o Ministério Público, que é a instituição que reúne procuradores e promotores de justiça, na verdade, tem muitas outras atividades em prol da sociedade, que vão da defesa do consumidor ao meio ambiente. Então, de acusador, o promotor se transformou em guardião do cidadão. A justiça é cega, mas o Ministério Público, ao contrário, está de olhos bem abertos para fiscalizar o cumprimento da lei. E isto interessa a todos nós. Falando com emoção aos meus companheiros, às autoridades, chefes de poder legislativo que aqui se encontram, senhoras e senhores, e falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Passados 10 anos, nós já conhecemos as virtudes e os defeitos da Constituição de 1988. Mas uma coisa é certa, ela foi fundamental para dar ao Ministério Público a feição que ele tem hoje. Para defender o interesse dos cidadãos, não é preciso nem de um denunciante. Basta, por exemplo, uma notícia de jornal. Foi assim num caso que repercutiu muito junto aos consumidores. Todas as empresas que produziam suco de frutas em garrafa usavam um aditivo altamente tóxico, o dióxido de enxofre, em quantidades acima do tolerável. Foi uma guerra. Os exames condenaram as empresas que pressionaram politicamente o ministro da Saúde, até que elas foram obrigadas a retirar o suco do mercado. A vitória que o Ministério Público do Rio de Janeiro, na defesa dos direitos do consumidor, conseguiu foi marcante. De lá para cá, a quantidade de aditivos nos sucos foi limitada e surgiram as embalagens a vácuo. Naquela ocasião, 1.700.000 garrafas de suco de frutas foram destruídas. Quem não acompanhou as notícias desse trágico desabamento na Barra da Tijuca? Pois é, neste caso, o Ministério Público agiu rápido. Tornou indisponíveis os bens do então deputado federal Sérgio Naia, dono da construtora responsável pela obra, obrigando-o a indenizar as vítimas. Mas há outros casos de sucesso. O Ministério Público, na defesa dos direitos do consumidor, acabou com os contratos abusivos no comércio de ouro. Atuou também no controle de cláusulas abusivas em contratos com bancos e construtoras. Fechou bancos de sangue que trabalhavam sem condições e cigarros tiveram que adequar os seus teores. Mauro Domingues é o típico cidadão persistente e que não se conforma com prato feito. Há 10 anos, ele luta na justiça para impedir a construção de um condomínio na Ilha do Governador. Graças ao interesse dele e ao trabalho do Ministério Público na proteção ao meio ambiente, a obra foi suspensa. O lugar é um paraíso. A família de Mauro Domingues mora ali há 80 anos. Um belo dia, um vizinho instalou um barracão no terreno que pertence a Mauro e começou a desmatar. Chegaram a derrubar 3 hectares de Mata Atlântica. Foi então que ele decidiu entrar em ação. Tomei conhecimento do Ministério Público por intermédio do IBAMA. Eu fui lá fazer uma reclamação que estavam desmatando essa área e alguém me falou, procura a equipe de proteção ao meio ambiente. Então ele formalizou um processo. Graças a Deus fui bem sucedido, né? Sem o Ministério Público eu não teria ganho essa briga. Mas nem tudo é briga na justiça.
Muitas vezes, os promotores do Ministério Público chamam as partes e promovem conciliações. No cumprimento do dever de fiscalizar a lei, o Ministério Público vale-se de uma ferramenta anterior à Constituição, a ação civil pública. Através dela e do inquérito civil, o Ministério Público pode cuidar dos chamados interesses difusos. Entenda o que é isso. Quando começou a vigorar o novo Código de Trânsito, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem contratou uma empresa para instalação de barreiras eletrônicas na RJ 104 e na RJ 106. Pois bem, o fato é que essas barreiras significavam verdadeiras armadilhas a serviço da indústria da multa. Contrariando o Código de Trânsito, a rodovia não tinha sinalização adequada. As placas, quando existiam, estavam quebradas ou escondidas no mato. O resultado é que dificilmente alguém passava sem ser multado. Este é um típico direito difuso, um direito que não é de uma pessoa só, mas de toda a coletividade. Foi por isso que o Ministério Público do Rio atuou. Ajuizou uma ação conseguindo a anulação do contrato e a suspensão da cobrança das multas. Assunto resolvido. Hoje, apesar da educação não estar uma maravilha, pelo menos quando começa o ano letivo, tem professor em classe. Há 3 anos não era assim. O Ministério Público, por seus promotores de justiça da infância e juventude, entrou com várias ações civis públicas para obrigar o governo do estado a cumprir o seu dever. Além das vagas, o Ministério Público está cobrando a aplicação do percentual de receita em educação previsto na lei e mais, a realização do censo para saber se toda criança em idade de frequentar a escola está matriculada. Agora vamos falar de crime propriamente dito. O Rio de Janeiro foi pioneiro no país ao criar as centrais de inquéritos. São 3 no estado. Cada uma atua junto a um certo número de delegacias. E em todas elas há promotores que acompanham o trabalho da polícia. Esta foi uma das missões que a Constituição de 1988 deu ao Ministério Público: o controle externo da atividade policial. O país e o mundo vão demorar a esquecer a chacina da Candelária, quando 8 menores foram brutalmente assassinados. Apesar de triste, este episódio marcou bem a participação do Ministério Público. Os promotores atuaram desde o início das investigações e 3 réus policiais foram sentenciados a penas que variam de 60 a 271 anos. Só na primeira central de inquéritos passam todo mês mais de 1000 inquéritos criminais. Agora, uma dica de utilidade pública. Se um dia você der uma queixa na delegacia de polícia e por qualquer motivo sua ocorrência não for registrada, procure a central de inquéritos do Ministério Público. Os promotores de justiça irão atendê-lo no próprio prédio do Ministério Público. Lembre-se, o registro é a sua garantia. Nós, os integrantes do Ministério Público, procuradores e promotores de justiça, somos os agentes da lei e da sociedade na defesa da cidadania. Atuamos nas mais diversas áreas, desde a função clássica de combate à criminalidade, através da ação penal, até o exercício de atribuições mais recentes, como a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio público, social e cultural e a outros direitos coletivos, como os da infância, da adolescência, do idoso e do deficiente. Portanto, se você sofreu violação em qualquer destes direitos, procure o Ministério Público.